Abre comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 5, do versículo 13 ao 15. Olha o cowboyzinho aí, ó. Na versão NVI, eu não sei qual é a sua versão, fala assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Josué se prostrou dele e perguntou: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Versículo 14. Nenhuma coisa, nem outra, respondeu. Venho como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Versículo 15. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Assim fez Josué. Amém? Baixe sua cabeça antes de você sentar. Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Amém? Querido Deus e Pai, nessa manhã tão preciosa, nesse ambiente na qual nós já declaramos a todos os cantos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus que provê, Senhor, todas as coisas, nós te entronizamos. Pai, nós queremos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Deus, que não venha ser absolutamente nada homens, mas que o Senhor venha como um canal de bênção. Aliás, a minha vida como um canal de bênção, Senhor, nessa manhã. E eu declaro diante dos meus irmãos que essa palavra, Senhor, ela veio primeiro a mim. Então, Senhor, não existe um apontar, mas existe um compartilhar de vida em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Meus queridos, nesse tempo que nós estávamos fora, nesse interim que nós fizemos literalmente aí de sul a norte, norte a sul, o Senhor vinha falando muito ao meu coração sobre um posicionamento, sobre aquilo que a gente precisa entender. Nós tivemos aí há 2 meses atrás, você vê só como passou rápido isso, né? Mas nós estamos falando ali um pouco mais talvez, mas você viu que Deus deu uma palavra para nós muito forte, que foi a palavra Cadma. Quando você se debruça sobre o livro de Josué, você vê um homem que de alguma maneira ele foi muito perspicaz, ou seja, muito exato naquilo que Deus queria que ele fizesse. E aqui você vê um homem que de repente ele estava num lugar onde ele estava literalmente, tentando imaginar o que seria feito, como seria feito. É interessante saber que nesses versículos, você vê Josué até questionando quem era aquela pessoa que estava de frente dele. E é normal quando você tem tantas responsabilidades, quando você tem tantas coisas a decidir, parece que de alguma maneira a gente esquece que o caminho é Cristo, a gente esquece que a resposta é Cristo, a gente esquece que tudo o que nós precisamos está em Cristo. E mesmo um homem que foi tão assim experimentado por Deus, ou seja, Deus falando com ele pessoalmente como deveria ser, da forma que deveria ser, ultrapassou o Jordão, vendo que, Deus estava com ele, ali naquele momento ele perguntou quem era aquele homem que estava diante dele. A palavra do Senhor diz que a espada estava desembainhada, ou seja, uma espada que estava apontando para ele. E mesmo assim ele fez aquela junção e perguntou: vem cá, tu é dos nossos ou tu é dos outros? Ou seja, tu está a meu favor ou contra mim? E aqui eu faço um parâmetro muito importante, porque a palavra nessa manhã tem como tema sujeição que gera conquista. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: se sujeite que você vai conquistar tudo. Entenda que nós vivemos uma geração que tem dificuldade de entender algumas coisas básicas, simples. E quando eu falo simples, não é, como diz assim, uma coisa que, por exemplo, foge do nosso controle. Estou falando de simplicidade mesmo. Eu estou falando de feijão com arroz, coisas que são muito pontuais, coisas que são, quase que palpáveis na vida do cristão. Que se você sujeitar a palavra de Deus de capa a capa, mostra claramente o que Deus vai fazer para você. E aqui Josué, nesse ambiente onde ele estava, eu imagino, a Bíblia não fala sobre isso, mas ele estava naquele ambiente, procurando entender o que ia ser feito, como ia ser feito. Porque ele sabia que Deus tinha dado uma palavra para ele sabia que Deus tinha dado uma direção, ele sabia que havia, coisas a serem conquistadas,
Mas naquele momento ele ficou meio que desesperado e perguntando: Senhor, o que é que eu faço agora? Sabe, eu quero fazer você refletir nessa manhã o seguinte: quantas palavras Deus prometeu para a sua vida? E por que você tem baixado a cabeça, esperando vir uma outra resposta? Quantas coisas Deus já tem falado a seu respeito, Deus tem orientado a sua vida, Deus tem falado para você, e você ainda está naquela de dúvida para saber o que Deus quer? Porque já está claro, diga assim comigo, está claro. Eu só tenho que pegar, faz assim com a mão, só tenho que pegar. Irmãos, nós precisamos entender que o cristão, ele não luta pela vitória, ele já luta na vitória, você está entendendo? O cristão não precisa lutar por uma vitória, porque ele já venceu todas as coisas em Cristo Jesus. Nós precisamos entender o que nós estamos vivendo nesses dias, porque aqui mora o perigo, onde a gente quer, sabe, conotar coisas que já estão em nós. A gente quer fazer de coisas, entendeu, muito mais maiores do que aquilo que muitas vezes o Senhor já entregou nas nossas mãos. Josué foi um homem que recebeu do próprio Deus uma palavra direcionada. A palavra de Deus é clara, e você conhece isso, eu não vou voltar no capítulo 1 de Josué, e está ali claro, do versículo 1 ao 9, você vê Deus dizendo para ele assim: olha, preste atenção, faz isso, faz aquilo, faz dessa forma, dessa maneira. E o versículo 10, então Josué se levanta de uma forma pronta e rápida e começa a posicionar o povo, e dizendo assim: ó, vai lá e avisa para o pessoal que daqui 3 dias nós vamos levantar, que até lá junte esses mantimentos, daqui até lá se alinhe, porque daqui 3 dias nós vamos levantar. Preste atenção que eu quero dizer para você nessa manhã. Eu não estou questionando como você está, eu estou questionando pela palavra de Deus, porque isso falou no meu coração. Em que posição você está? Você está baixando a cabeça diante daquilo que Deus já prometeu que vai fazer? Ou você está posicionado para entender o que Deus quer falar contigo? E tudo isso passa por um ambiente que eu separei aqui num texto. Eu coloquei 4 coisas pontuais que fazem a gente, sabe, entender o porquê que a gente não obedece. Por que a gente não se sujeita? Por que a gente muitas vezes, sabe, perde o time de Deus? Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Irmãos, e deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus: do seu jeito, assim como o meu jeito, nunca vai dar. Eu quero que você grave isso no seu coração. Você quer conquistar coisas, irmão, se sujeite. Quer ver no natural? Quantos aqui têm sonho de ter carro novo todo ano? Sim ou não? Sim. Talvez alguns não, mas enfim. Mas a gente se posiciona como para comprar esse carro? Não é organização, não é deixando de comer tal coisa, não é deixando de fazer tal isso, não é deixando de fazer daquela forma. Eu quero viajar. Inclusive, irmãos, se vocês acharam que nós viajamos agora, espera aí, que agora saiu os passaportes. Estou dizendo, estou falando isso tem tempo. Preste atenção, irmãos. Entenda isso. Por que no natural a gente se posiciona para fazer e alcançar? Não, porque eu quero comprar tal coisa. A gente comia tal coisa. Não, isso eu não posso comer porque eu quero conquistar aquilo. Por que no espiritual a gente não consegue fazer isso também? Diga assim para a pessoa do seu lado: porque você não tem ouvido o Espírito de Deus. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Se você for no YouTube agora e querer ouvir sobre autoajuda, você tem milhares de pessoas que ganham dinheiro até incluir com isso. Você vai ver tantas pessoas desenvolvendo a mente humana, sabe, com PNL, com neurociência, e de fato isso existe, é normal, é um estudo. Agora, para nós cristãos, existe uma essência em Deus que só é suprida quando a gente está nele. Diga assim comigo: é a voz do Senhor agindo em mim. Por isso que o cristão precisa entender: olha, nós vamos entrar numa batalha, irmãos, não é assim que funciona. O cristão não luta pela vitória, ele já luta na vitória. Pode bater a pé assim, ó: o Satanás está debaixo dos meus pés. Agora, você precisa estar certo para que isso aconteça. Você precisa entender o que é legalidade. Nós precisamos entender o que é obediência, o que é sujeição. E é sobre isso, e quando você começa a analisar a vida de Josué, de um aspecto natural, ele tinha promessa, ele tinha, sabe, experiência, Deus já tinha se revelado a ele,
Mas mesmo assim, o texto diz que Josué estava de cabeça baixa e não identificou o que Deus tinha enviado. Isso fala muito de nós. Mesmo com uma palavra de Deus liberada, tem momentos que a gente dá aquela vacilada. E a gente desconfia disso. E eu estou aqui nessa manhã, em nome de Jesus, assim como o Senhor falou comigo. Se sujeite, pois a vitória é certa em Cristo Jesus. Pastor, mas como assim? O senhor não sabe como... Eu não estou aqui para... Irmãos, eu não estou aqui para dizer que seu problema é maior do que o meu, ou o meu é mais fácil que o teu. Eu estou dizendo que cada um de nós tem exatamente a forma que Deus usa para trabalhar conosco. Uns é através da vergonha, porque talvez você é um soberbo, talvez você é um orgulhoso, e aí vem um escândalo para que você ande pianinho, para dizer assim, eu dizia que nunca isso ia acontecer na minha família, mas agora aconteceu. Aí você diz que a pessoa é culpada, não, foi você. Entenda, irmãos, o processo de recompensa em Deus, a restauração, a alegria em dobro, como a Bíblia diz, a dupla honra passa por um reconhecimento. A Bíblia diz que aqueles, que reconhecem, aqueles que se humilham serão honrados. Não é os humilhados que serão levantados, não, é aquele que se humilha. Ah, não, pastor, mas espera aí, eu sempre fui um cara que, tudo na minha vida teve aqui no Excel, já falei sobre isso. Irmãos, não adianta você ter a pastilha que você comprou no Excel, se você não cumpre princípios. Não adianta você achar que a tua casa está bonitinha por fora, e por dentro, um sepulcro caiado. Entenda isso em nome de Jesus. Nós precisamos entender que Jesus, a palavra do Senhor fala em João capítulo 4, versículo 42, ainda até hoje ela vale, que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não tem como a gente enganar o Senhor, não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente, tirar o foco, porque uma vez que você entregou a sua vida a um Senhor e Salvador, tudo muda. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, tudo mudou. Ou deveria ter mudado. Ou deveria ter mudado. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que se nós estamos vivendo o tempo de Josué é construção, nós não podemos errar. Nós não podemos, titubear. Nós não podemos andar com as pernas vacilantes, como diz a palavra do Senhor. Pelo contrário, quem está andando assim, nós que estamos firmes, temos que ir lá pegar o cara e chacoalhar e dizer assim, vamos andar. Nós não podemos, fingir, achar que vir para a igreja, está tudo bonitinho, está tudo legal. Irmãos, pelo amor de Deus, Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele vem buscar a sua igreja. E essa igreja é sem mácula, uma igreja sem ruga e uma igreja adornada a Ele. Não é o teu adorno, não é o que você acha, é o que Ele determinou. Diga para a pessoa do seu lado, santidade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã em nome de Jesus? Abre comigo, por favor, em Josué, um pouquinho mais para frente, só que no capítulo 6, do versículo 1 ao 10, nós vamos ler 10 versículos. Eu tenho certeza que você já, em algum momento, foi ministrado por eles. Diz assim, Jericó estava completamente fechada. Diga assim comigo, completamente fechada. Por causa dos israelitas, ninguém saía, ninguém entrava. Então, o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um uma trombeta de chifre, de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse, levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Ele ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas diante do Senhor saíram à frente, tocando as trombetas.
A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. Enquanto a retaguarda seguia a arca durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Versículo 10. Josué, porém, tinha ordenado ao povo: não deem um brado de guerra, não levantem a voz e não diga palavra alguma até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Se eu fosse você, de hoje até domingo, faz um propósito com Deus. Se eu fosse você, faz um propósito com Deus. Comece a ler o livro de Josué, do capítulo 1 até o final. Tire um tempo, sabe? Se você é acostumado a acordar cedo para tomar chimarrão, quem gosta. Se você gosta de ver as notícias, faz o seguinte: para essa semana de ver notícia e vai meditar sobre a palavra de Deus. Você vai ver que Josué foi levado por Deus e foi colocado por Deus para que, sabe, tudo que o livro de Josué fala, irmãos, tem muito a ver sobre nova aliança. Josué é um homem que foi usado por Deus para falar muito sobre libertação. Mas você vê que havia o quê? Um posicionamento em tudo que fazia. Então, se eu fosse você, eu tirava essa semana, fica como tarefa para você aí. De hoje, começa hoje, até domingo que vem. Sabe, meditar sobre o livro de Josué. Se você não entendeu o que leu, manda o meu WhatsApp para a secretaria da igreja, pega o meu número e vai tirando dúvida. Sabe, pastor, eu entendi sobre isso. Pastor, sabe, o teu líder de GA, sabe, o meu pai, qualquer pessoa que você entenda que vai ter uma explicação, o Aurélio, sabe, qualquer pessoa, mas não fique sem entender o que a palavra de Deus diz, tá bem? Então vamos lá. Então, diante do que nós estamos falando, a primeira coisa que você precisa entender: Deus quer que você tente e não desista. Diante de todo esse ambiente, olha o que o texto fala do versículo 2 ao 3, volta ali, no mesmo capítulo de Josué, capítulo 6, olha o que diz ali, ó. A palavra de Deus diz assim: então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, e o seu rei e os seus homens de guerra. Versículo 3, marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias, diga assim: Deus quer que eu tente. Mas esse tentar que Deus falou a Josué, irmãos, é com uma certeza. Hoje, o que tem na sua vida, que de alguma maneira você nem está tentando, mesmo tendo uma palavra de Deus que é para avançar. Pastor, eu já tentei muito no meu casamento e não deu certo. Mas você está tentando da sua forma ou da forma de Deus? Pastor, a minha vida financeira sempre foi uma bagunça, eu já tentei tudo que a gente... Mas como é que você está tentando? Pastor, sabe, eu quis já liberar um perdão, mas rapaz, toda vez que eu chego na frente, trava. Mas como você está chegando na frente do que precisa ser pedido perdão? Entenda que Deus está trabalhando conosco nesse tempo, a sua igreja, de dentro para fora. Irmãos, tudo isso aqui é bonitinho, é legal, mas isso aqui não faz diferença na vida de ninguém. Mas o que fala daqui da palavra de Deus, o que é ministrado, isso sim muda. E é sobre isso. E muitas vezes nós deixamos de se sujeitar porque a gente acha que tem que ser do nosso jeito. E a palavra está clara: Josué, faça assim. Quantas coisas Deus já falou para você que você tem que fazer e você fica fazendo diferente? Você já viu aquela pessoa que resiste à autoridade, por exemplo? A pessoa que tem, sabe, dificuldade de sujeitar aquilo que está sendo colocado. E isso é uma espécie de embaraço, irmãos. Hebreus 10, abre lá por favor, pessoal do Data Show, você não precisa abrir, fica com o livro de Josué 6 aberto, no capítulo 6, eu vou ler alguns versículos aqui, Hebreus 10, 38, olha o que a palavra do Senhor diz aqui, muito conhecido, diz assim, ó: mas o justo viverá pela fé, contudo, preste atenção, contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Versículo 39, nós, porém, não somos do que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Diga para a pessoa do seu lado assim: para você ir para trás, nem para pegar impulso. Quanto de nós retrocedemos, mesmo com uma palavra diante de nós, de Deus? Não é uma palavra do que eu acho, não é, sabe? E outra coisa, essa semana uma situação aconteceu, um irmão
pela primeira vez eu vou tirar o paletó, irmão. Pode ser, não? Dá licença. Suado que nem tampa de chaleira. Essa semana alguém me ligou e disse assim para mim: pastor, aconteceu um negócio, caiu um dinheiro na minha conta. E rapaz, eu já procurei tudo, a empresa não sei o que, e esse dinheiro Deus enviou como promessa de Deus, porque eu quero fazer aquilo outro, tal. Eu disse assim: rapaz, deixa eu dizer uma coisa para ti, o Deus que eu sirvo não é um Deus de confusão. Deus não faz dinheiro, Deus não imprime papel, não é bem assim. Se cair um dinheiro na sua conta, eu não vou julgar o mérito, se Deus quer fazer dessa forma. Não é isso, preste bem atenção. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você já esgotou todas as possibilidades para entender se esse dinheiro é seu ou não? Mas o que é? Por exemplo, você já ligou para o banco? Não. Quantas transações esses dias tinha mais de 50 mil na minha conta? Olhei assim e falei assim: mas esse dinheiro aqui não é meu. Eu liguei para o banco, tinha sido um depósito indevido. Mas você está entendendo que às vezes a gente não esgota todas as possibilidades, porque aquela última possibilidade vai nos confrontar. Você quer ver uma coisa? Você já parou para analisar quando uma pessoa ela é mentirosa? Vou falar mentirosa, sendo direto. Não tem, enfim, é assim. Pessoa que é mentirosa, ela cria uma mentirinha e fica mantendo aquela mentira até chegar numa hora que não tem como mais contornar. É a pedrinha que ela deixou de confessar e daqui a pouco virou um pedrão, enfim. Você já parou para analisar que essa pessoa foge de confronto em tudo? Tudo ela tem uma explicação, tudo. Nunca se rende a nada, nunca não, você tem razão, não. Deixa eu dizer para você que é mentiroso. Para você que infelizmente ainda não venceu isso, deixa eu dizer uma coisa, você vai vencer isso em Cristo, amém? Mas faça seu papel. Reconheça. Irmãos, sabe o que é o feio? É permanecer na mentira. Sabe o que é o lindo? É você reconhecer que precisa de ajuda. E é assim que a gente tem que fazer. Ah, pastor, mas como assim o mentiroso? Irmãos, o mentiroso é uma praga. E isso acaba com tudo. Quer ver? Eu acho que o mais mentiroso, o mais errado ainda, é aquele que como é que chama a palavra? Omite a situação. Fala de um jeito que, como diz a senhora, não é para não parecer a verdade. Irmãos, verdade é verdade e pronto, e acabou. Entenda isso, o que você precisa confrontar para vencer é justamente isso que vai fazer você prosperar. Não é aquilo que você já venceu, não é aquilo que é fácil para você, sabe? Não é aquilo que, meu Deus, essa parte agora da minha vida eu tenho autoridade. Sim, mas aquilo que não tem autoridade ainda é essa que Deus quer tratar contigo, para que você avance diante daquilo que Deus espera. Ser vitorioso, conquistar coisas, passa por esse ambiente de não retroceder. Essa semana eu e o Ismael, nós estávamos num banco, a gente estava fazendo alguma coisa, não, a gente estava lá no Dona Duna. De repente chegou um cara e bateu no meu ombro assim, eu nem reconheci primeiro, mas era um jovem que há muitos anos a gente cuidou dele, muitos anos. O Ismael falou assim: rapaz do céu, se for botar na ponta do lápis, quantas pessoas já passaram, né, na Nova Aliança? Meu Deus do céu, acho que, né, Sandra, umas, sei lá, Aurélio, quantas mil pessoas. Mas o interessante é que quando você vai falando das pessoas, a maioria delas não é que elas são ruins, pelo contrário, é porque tem coisas que elas decidiram não vencer. E isso é o difícil das coisas. E eu tenho literalmente, sabe, vendo essas coisas acontecendo, não é que nós somos os melhores, não é isso. Mas quando você pondera as mesmas pessoas que estavam no mesmo ambiente, onde elas estão e outras estão, você fica pensando, mas por quê? Diga para a pessoa do seu lado: por decisão. Então entenda que vencer a batalha, essa sujeição, passa por esse lugar, onde Deus quer que eu e você continue. Porque o texto fala que pela fé, volta ali no versículo 38, olha só: mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Feche seus olhos e diga assim: Senhor, eu não quero retroceder, eu quero que o Senhor continue se agradando de mim, em todo o tempo.
Então, irmãos, a primeira coisa é que Deus quer que você e eu venha tentar e não desistir das coisas. Tente. Sabe, se é um perdão, não interessa se você vai 15 vezes na frente da pessoa e volta. Continue tentando. Não faça só um movimento como quem diz assim, não, já tentei. Não faça isso, irmãos, resolva. Diga assim comigo, o problema foi feito para resolver e não para administrar. Se Jesus volta, irmão, onde é que você vai estar? Por causa desse detalhezinho. Eu estou falando, vocês estão entendendo em nome de Jesus? Faz assim comigo, em tudo na minha vida. Precisa resolver. Pastor, tem coisas que eu não consigo. Bom, aí entra a vontade de Deus. Se aquilo que tem que ser resolvido não cabe a você, aí Deus vai fazer o dele. Mas certifique-se que você fez tudo. Josué capítulo 6, versículo 10. Uma coisa muito interessante. E isso aqui falou muito comigo sobre a sujeição que gera essa conquista. Diz assim a palavra de Deus. Josué, porém, tinha ordenado ao povo, não deem um brado de guerra, não levantem a voz e não diga palavra alguma, até um dia em que eu ordenar, então vocês gritarão. Diga para a pessoa do seu lado assim, ó, o silêncio movimenta coisas, sabia? A gente tem uma mania, irmãos, de Deus estar falando com a gente, e a gente não tem um filtro para entender se Deus quer falar comigo ou quer falar com as pessoas. Parece que a gente tem necessidade de dizer o que Deus está fazendo com a gente. Porque, na verdade, o falar, a Bíblia diz que o muito falar lhe falta o quê? Transgressões. E hoje, a sujeição ao contexto de Deus é que é o seguinte, deixa para falar na hora certa. Quantas pessoas perdem o agir de Deus, porque literalmente elas têm um entendimento, uma verdade, elas querem fazer com que todo mundo ande como elas querem. E não é assim. Deus deu uma direção. Vai ter a hora certa de você falar. Tem uma hora certa para que você avance. Tudo está no comando de Deus. O controle é seu. Já falei sobre isso várias vezes. Mas fica calado. Tem tanta gente que... Sabe aquele ditado que diz que boca fechada não entra mosquito? Faz assim comigo. Deixa que Deus vai dar ordem de você gritar. Para de ser fofoqueiro. Até, sabe, para de ser maledicente. Irmão do céu. A maledicência é uma coisa que acaba com o cristão. Às vezes a gente nem sabe da história, mas a gente pega o cordão e vai fazendo do mesmo jeito. Eu sofri muito algumas coisas ao longo da vida, as pessoas não saberem quem eu era, mas tinham o quê? Uma pré-concepção por aquilo que os outros falavam. E eu tenho certeza que isso é um sofrimento que não é meu, eu não estou me fazendo de vítima. Mas quantas situações nós passamos porque as pessoas, em vez de parar e querer saber o que é realmente, elas vão propagando uma mentira. E vai falando, e vai dizendo, e vai dizendo, e vai dizendo. O crente não pode andar assim. Quer ver uma coisa? Abre comigo lá em Tiago. Esse texto aqui é fantástico. Tiago capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, ó. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça, onde no? Tal homem é perfeito. Capaz de dominar também todo o corpo. Irmãos, nós vivemos numa era que o diabo deu uma aperfeiçoada e colocou palavras aí, a tal de fake news, essas coisas aradas todas. Cara, eu vejo tanto crente agora nesse tempo de política. Abre um parênteses aqui, irmãos. A postura nossa como igreja continua a mesma em relação à política, tá? Continua a mesma. Amém? A comunidade cristã Nova Aliança não é palanque político de ninguém. Nós não apoiamos ninguém. Não tem um candidato que a Nova Aliança tenha de nome. Pelo contrário, Deus, Ele é Deus soberano em tudo que faz. E quem vai ganhar é o que o Senhor que determina. Amém? Você pode ter a sua opinião, você pode ter o amigo, o teu parente que saiu com o vereador. O problema está tudo certo. Eu sei quem eu vou votar, eu sei quem vai ser meu prefeito, eu sei quem é meu vereador. E você e Deus, é um direito constitucional seu. Pátio da comunidade cristã Nova Aliança não é QG político, não, como é que chama? Não é comitê político. Deixa eu colar uma coisa. Irmãos, nós não aceitamos isso aqui. Ah, pastor, mas como isso? Não, é desse jeito e pronto, acabou.
Política é lá fora, aqui é louvar e adorar ao Senhor. Pastor, mas a Bíblia diz que nós temos que orar pelas nossas autoridades. Exatamente. Quando vier uma autoridade constituída, nós vamos orar aqui embaixo. Irmão, estenda a mão aqui para a cabeça desse abençoado, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho um sonho de ser vereador. Me procure, nós vamos lá no gabinete orar por você. Sem bater foto, sem nada. Está entendendo o que eu estou dizendo? Continua a mesma coisa. Ah, mas eu falando de tal, pastor, o senhor pensa diferente. Irmãos, eu posso até pensar diferente, mas eu prefiro errar no zelo do que na negligência. Não quero o nome do Senhor Jesus na boca de qualquer um. Se é meu papel, então eu vou fazer assim, queira você ou não. Está tudo certo. Mas aqui na comunidade Cristã Nova Aliança, nós não apoiamos ninguém, nós não damos voto para ninguém. É você e Deus em nome de Jesus. Amém? Fecha parênteses. Faz assim comigo. Espera Deus fazer. Espera Deus fazer. Ah, pastor, mas sabe, Deus me deu um plano, Deus me deu um sonho, Deus é isso, Deus é... Irmãos, Deus deu para você. Alguns teólogos, algumas versões falam que uma das coisas que José se lascou com os irmãos foi ter falado, né? Do sonho. Quem sou eu para dizer se está certo ou não? Mas é muita coincidência, né? José de repente se levanta lá, meus irmãos, todo mundo querendo pegar ele. Lembra da passagem? Eu tive um sonho que os feixes de vocês se dobravam por meu. Imagina, 12 irmãos. Tu acha que os caras iam ser o quê? Esse caçula aí não sabe nem limpar as coisas direito. Quer dizer que nós vamos se dobrar para ele? Vamos vender ele, pronto, acabou. Você sabe por que você é vendido muitas vezes? Porque você fala demais. Sabe por que tem coisa que você não vence? Porque você fala demais. Usa a internet para postar o que você acha. É quase isso que eu falei errado mesmo. Quem pegou, pegou. Tem gente que não posta, tem gente que osta, entendeu? Na internet. Vive de Ctrl+C e Ctrl+V. Deus nem falou com ele, mas tem uma necessidade de se mostrar santo. Tudo posso naquele me fortalece. Aí ele vai ver, é o mesmo versículo que ele postou, tem 30 dias atrás. Aí o pessoal, você já postou? Ele falou, não, Deus me deu uma outra revelação. Agora eu posso tudo. Fica quieto. E deixa Deus te liberar para você fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sujeição, irmão, gera conquista. Fica com a boca fechada. A Bíblia diz o seguinte, que o homem que não tropeça com o seu falar, esse homem é perfeito. Para a palavra de Deus te colocar no lugar de perfeição, irmãos, parece que o resto tudo, e parece que não é verdade, como diz o versículo, capaz de dominar todo o corpo também. Irmão, você quer usar a internet para isso? Ótimo, está tudo certo. Mas pelo amor de Deus, irmão, começa devagarzinho, mas seja íntegro desde o começo. Não olhe para a pessoa do seu lado, não porque fulano de tal, nesse ambiente de like e divisão, irmãos, tudo se justifica. Não, porque a palavra de Deus tem que alcançar os 10 cantos da terra e inventa até mais. Vamos investir, vamos investir, mas qual é o conteúdo? Você consegue manter o que está falando? Você consegue manter o que está gerando? Se você conseguir manter o que está gerando, continua. Agora, se você chegar num ponto onde você vai ter que começar a encher linguiça, o povo não é bobo, irmão. Pode dizer para a pessoa do seu lado, o povo não é bobo. Chega uma hora que cai as escamas. Chega uma hora que você não consegue permanecer. Irmãos, como diz a história, nós temos que andar humildemente diante de Deus. É dando a Ele todo o crédito, não é a você em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 27 ao 29, diz assim. 1 Coríntios diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Diga assim comigo, os planos de Deus sempre dá. Irmãos, não é loucura, na altura do campeonato, Deus tirou o povo do Egito, colocou Josué na frente, mais uma vez, na época lá de Moisés, Deus mandou então Moisés tocar no rio, o rio se abriu, o mar vermelho se abriu. Aqui, ele manda o povo entrar no Rio Jordão, com água até nos artelhos, eu acho que é artelho que chama isso aqui, né?
E agora o mar também, o rio se abre e o povo passa também. E de repente, agora o que eu vou fazer? Pega agora, bota o sacerdote na frente, bota a arca da aliança e manda rodar 7 vezes. E num dia só, bota o povo para andar mais 7 vezes. Isso não é plano de gente que não tem noção? Eu não estou aqui questionando a maneira como Deus vai usar a sua vida, nem da forma que Ele quer te usar. Eu estou querendo dizer para você que você tem que confiar em Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A palavra do Senhor diz que quem prometeu é fiel para cumprir. Se Ele vai, de fato, está enviando o seu filho para buscar a sua noiva, isso vai acontecer em nome de Jesus. Se Ele prometeu vitória, se Ele prometeu, avanço na sua vida, isso vai acontecer. Agora você tem que obedecer e se sujeitar à maneira como Deus está fazendo. Não questionem, porque como diz a palavra, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Usa as coisas fracas para, mostrar para os fortes que não é do jeito dele. Você já parou para analisar que tudo que as pessoas se acham bom em algo, Deus usa exatamente o oposto disso para mostrar para elas que elas não são fortes em nada? Preste atenção no que eu quero dizer nessa manhã. Se você tem feito tudo do seu jeito, você não vai conquistar nada. Mas se você obedecer e se sujeitar ao que a palavra de Deus está dizendo, você vai alcançar tudo. Mas pastor, o meu patrão, o meu não sei o quê, irmão, deixa eu te dizer, é a maneira que Deus está usando para trabalhar contigo. Se sujeita. É difícil, pastor, é meio que impossível, parece que tem um karma, todo lugar que eu mudo, tem alguém que puxa o meu pé, todo lugar que eu vou, tem alguém que faz isso, tem alguém que faz aquilo outro. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, talvez você não aprendeu tudo ainda que Deus quer te ensinar. E tem coisas que vai ser assim na sua vida até você mudar a sua postura. Você vai procurar igrejas, você vai procurar isso, vai procurar aquilo outro, trabalho, porque nunca vai estar pronto, nunca vai estar satisfeito. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre nós, que nós teremos uma sensibilidade espiritual em tudo, e nós vamos entender que tudo é Deus fazendo. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Hebreus capítulo 12, do versículo 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é propósito. Você pode olhar como um profeta de Deus para a pessoa do seu lado e diga assim: você não é a muralha de Jericó. Não crie coisas que Deus não quer que você crie. Não gere um ambiente de sofisma na sua cabeça que Deus não quer que você crie. Fique atento, porque Josué entendeu que o problema dele não era as muralhas, o problema dele era obedecer a Deus em tudo. Você não pode ficar se preocupado com o que vão achar da sua decisão. Você tem que estar preocupado para saber se essa decisão foi Deus que mandou você fazer. Mas se eu fizer... Não, preste atenção, não é os seus parentes que vai determinar quem você é. Não é nem a sua família, é o Senhor que já determinou quem você é. Agora é importante você entender que tudo que você dá voz, isso pode te parar ou pode te fazer ainda mais avançar. E a palavra do Senhor diz em Hebreus que uma das coisas que é importante é você entender. Outras versões falam em embaraço. É deixar todo o embaraço. Lembra que eu comecei dizendo, resolver o que tem que ser resolvido, encarar o que tem que ser encarado, porque a promessa é de Deus para a sua vida na vitória. Pastor, mas eu vivo um tempo onde, está meio difícil. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa em nome de Jesus. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O que você tem feito nesses últimos dias?
Hoje é dia 8 de setembro de 2024. Parece que foi ontem que a gente estava aqui nos nossos cultos de primícia. Nós já estamos no mês 9. Falta um pouco menos, vamos botar 3 meses aí, para acabar o ano. Como é que está a sua vida? Por que você ainda não conquistou nada esse ano? Por que você está cansado? Será que você está correndo em cima de tapete liso? O que está faltando para você avançar? Onde você precisa sujeitar? Para um pouco e deixa o Espírito Santo falar. Mas sabe, faz diferente. Ouve o que ele está falando, sabe? Seja prudente. Não viva como a maioria das pessoas que escutam as coisas, mas não ouvem. Porque escutar é uma coisa, ouvir é outra. Eu posso estar aqui falando no meio para todo mundo. Vocês ouviram o que eu falei, sim ou não? Vocês entenderam o que eu falei, sim ou não? Tem muita gente assim dentro da igreja. Elas até, sabe, ouvem barulhos. Meu Deus, o culto foi uma bênção. Meu Deus, aquilo outro. Mas segunda-feira volta a fazer as mesmas coisas. O que adianta? O que adianta? Como é que você quer avançar? Sabe, se não tem descido ao seu coração. Porque quando desce no seu coração, o seu estilo de vida é outro. Por quê? Porque acende a natureza de Cristo em você. E essa é uma verdade absoluta. E o que eu quero dizer nessa manhã é que o Senhor quer que eu e você gritamos, avançamos na hora que Ele determinar. Não é do meu jeito nem do seu jeito. Ele já tem todas as coisas. É apenas se sujeitar que a vitória já é certa em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Coloca no Data Show Josué 6, agora o versículo 20, só para a gente terminar. Queria chamar o grupo de louvor aqui em cima. Preste atenção no que eu quero dizer nessa manhã em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Mas se tem uma coisa que eu e você precisamos compreender, é que a gente não pode ficar nércios. Você pode até dormir, você pode até descansar, mas certifique-se que a sua lamparina está cheia primeiro. As 10 virgens, todas dormiram, todas cochilaram. Todas disseram o seguinte: vamos dormir? Vamos. Só que 5 foram prudentes e disseram assim: eu vou dormir, mas deixa eu ver primeiro se eu fiz a minha parte. Assim Deus está falando com gente aqui nessa noite, nessa manhã. Irmãos, não é errado você querer viver a sua vida. Deus te deu livre-arbítrio. Deus te deu decisões. Você decide por ela. Existe um projeto, existe um mapa, existe, sabe, uma fundação estabelecida para que você seja exato. Só que se você não quiser, está tudo certo. Existe sim uma raiz quadrada do céu, onde Ele sabe o resultado. Ele sabe quem vai entrar, quem não vai. Ele tem noção das coisas. Mas preste atenção, a sua misericórdia, a sua graça é tão grande, que Ele não quer que nenhum se perca. Nenhum se perca. E Ele diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não estou falando de hipergraça. É justamente o contrário. Você já recebeu tudo o que precisava. Tudo. Você não pode lutar pela vitória, você tem que lutar na vitória. Você tem que se sujeitar, porque essa é a resposta que você espera em Deus. Pastor, mas eu vivo desse jeito, irmão. Será que não é hora de você entender qual área na sua vida que ainda não se sujeitou?